força normal ela é igual à força-peso num caso muito específico, né? Muito particular, que é quando ele está exatamente na horizontal, né? Porque a força normal é sempre perpendicular à superfície. Agora, se eu mudo a superfície, logicamente a força normal não é mais igual à força-peso. Porque a força-peso ela só tem uma direção, é no centro da Terra. Então, suponha que eu queira usar uma balança analítica, uma balança de precisão, e eu estou numa superfície que não está exatamente nivelada. Então, isso é um problema, né? Portanto, as boas balanças, elas têm um nível de bolha para exatamente determinar se a superfície está bem horizontal ou não, né? Então, vamos dar um exemplo. Eu vou pegar um plano inclinado, né? E colocar aqui uma balança. Então, a balança claramente não está num plano horizontal. E a gente pode ligar a balança. Ela vai diminuindo com a altura, com a elevação, não é isso? Exatamente. Então, aqui a balança na horizontal, ela vai indicar 0. Né? Então, a borracha eu posso medir aqui normalmente. Então, nesse caso, a força-peso é igual à força normal. Né? Então, o peso que ela indicar, de fato, é a massa vezes a gravidade. Porém, se eu colocar essa mesma balança aqui nesse plano inclinado, a gente pode observar que o valor já não é mais o mesmo. Ela diminuiu. Né? Ou seja, a força exercida pela borracha nesta direção, que seria a força normal, ela não é mais igual à força-peso. É uma componente do vetor peso. Então, por meio do ângulo, então, se o professor quiser montar um plano inclinado, pode-se medir o ângulo e perguntar para o aluno qual vai ser a marcação da balança nesse novo ângulo. Né? Então, um exercício. Porque é um exercício relativamente simples, né, de forças, né? Exatamente. Porque você tem aqui a força-peso, a força de atrito, né, e a força normal. Né? Exatamente. Muito bom. E, de repente, é uma maneira simples de você alterar sua massa sem fazer regime. Então, basta você colocar uma balança sobre um plano inclinado. E eu vou fazer isso em casa, acho que é melhor. Eu vou me pesar assim a hora. Para ficar mais leve. Ok. Eu posso exercer força sobre um objeto sem, de fato, tocar no objeto. Mas não é o caso de denominarmos essas forças de forças à distância. São forças também em contato. Né? É uma forma de exercer forças de uma forma indireta, né? Fazendo uso de fios, né? Mas usualmente de cordas, né? De barbantes. Né? Veja só. Eu consigo exercer uma força sobre aquele objeto sem tocar nele e fazendo uso de uma corda, de um barbante. Né? Veja, olha só, é isso. Né? Essas forças são forças de tração. Elas aparecem aos pares. Né? Esta aqui para cá, esta outra para lá. Né? Então, são forças de tração. São forças de contato. Né? Por quê? Na verdade, olha só que coisa curiosa, né? O que a gente está fazendo é fazendo com que os átomos, né, que constituem o fio passem a trabalhar a nosso favor, na verdade. Não é isso? Porque ao tentar separar os átomos, porque quando eu estico a corda, ou esse barbante, eu estou procurando separar os átomos. Na verdade, eu estou puxando os átomos. No fundo é isso, né? E veja só, eles respondem, né, impedindo isso. E essa força se transmite. Né? De forma que é uma força também de contato e é muito comum. Em muitos problemas, né, de mecânica, de dinâmica, né, a gente tem que levar em conta, né, essas forças de tração. Então, eu aplico uma força aqui, né, e essa força acaba sendo aplicada aqui, mas por conta de fazermos uso das forças entre os átomos, na realidade. Né? De forma que essa aqui é um tipo de força. O Cláudio vai explicar para a gente como é que a gente pode medir esse tipo de força. Né? Você pode medir, por exemplo, usando uma mola calibrada. Né? Pode ser uma espiral de caderno. Você pode usar, amarrar aqui
na linha, né? Simplesmente amarrar e você verificar quanto que essa mola esticou. Então, sabendo-se quanto que ela estica, né? Por exemplo, fazendo assim, eu posso ir puxando, olha. Aham, olha que maneira simples mesmo, né? Então, a força que deu aqui é a força que é aplicada aqui na cordinha. Aham, aham. Então, quanto mais eu estico, maior a força, né? E maior vai ser a força de tração. Aham. Né? Então, essa é uma maneira de você medir através de uma mola, por exemplo, calibrada. A outra maneira é através de uma balança, né? Uma balança simples, que no fundo a balança ela mede força. E depois ela converte essa força, levando em conta a aceleração da gravidade, ela converte em massa. Aham. Então, no fundo, eu tenho aqui, se eu fizer uma força, né, vai aparecer o equivalente em massa. Né? Então, para eu descobrir qual é a força que eu estou exercendo, né, então eu pego massa, multiplico pela aceleração da gravidade. Certo, aí eu entendi. tenho, né, newtons. Você mede a massa equivalente, né, e depois a força. A força, né? Por exemplo, podemos fazer uma força, nós dois aqui, você segura por aí, né, e eu seguro aqui. Nós estamos fazendo forças de tração, né, e aqui aparece tantos quilogramas de força. Tá. Né? Então, multiplico pela aceleração da gravidade, na qual essa balança foi calibrada, e eu tenho aqui o resultado em newtons, né, de força. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e receba as atualizações semanalmente.